meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meus irmãos, hoje, mais uma vez, nós estamos aqui adaptados por conta do coronavírus, que a gente não pode se reunir. Então, eu vou fazer aqui uma aula, não da forma que eu gostaria, mas uma aula rápida. Na semana passada, na aula de quarta-feira passada, nós vimos aqui, nós falamos a respeito dos princípios basilares para a prosperidade, né? Aquela relação vertical, relação horizontal, né? Ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, que são coisas basilares. Vimos também aquele preceito judaico, onde fala da criatividade, do trabalho, para que alcance êxito e consiga assim ajudar toda a sociedade, aqueles que estão em volta, ok? Então, nós vimos também esse princípio, né? Nós falamos sobre da onde se originou a pobreza, de onde se originou a pobreza. Então, nós falamos aqui que a pobreza, ela teve a sua origem na entrada do mal na terra, né? Lá, ainda no pecado capital, quando Adão e Eva aceitaram a entrada do pecado. Então, ali também entrou a pobreza. Mas a pobreza não foi criada por Deus. A pobreza é o padrão do inferno, né? A pobreza não é de Deus. Deus não criou a pobreza. O padrão de Deus é prosperidade. Tudo que Deus faz é bom e é agradável, né? Então nós chegamos até essa parte, né? E aí então nós vimos lá também um depoimento do Carlos Wizard, um grande empresário, e vimos aqui também essa mensagem, essa frase de Henry Ford que diz: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Ok? Então, porque ali quem coloca limites nos nossos sonhos somos nós mesmos. Ok? Nós somos limitados, mas Deus não é. Então hoje nós temos aqui uma nova tela chamada Matadores de Sonhos. E eu quero compartilhar com os irmãos essa tela, até porque nós temos que ser mais rápidos por conta da gravação. Então nós vamos falar aqui dos matadores de sonhos. E nos matadores de sonhos, meus amigos, é interessante, você tem até uma figura aqui, uma figura onde tem uma arma apontada para nós mesmos. Olha só. Então, com relação a matadores de sonhos, nós vamos dizer o seguinte: quem são? Quem são? Quem são os matadores de sonhos? Quem são eles? Vamos lá, olha lá. O número 1 são duas classes de matadores de sonhos. O número 1 são conselheiros, muitas vezes até bem intencionados, mas que por incapacidade própria de lutar por seus ideais, conseguem convencê-lo de que seu sonho é impossível e que nunca vai realizá-lo. São pessoas bem intencionadas, muitas vezes, irmãos, até pessoas mesmo da nossa própria família, que são bem intencionadas, mas por terem uma experiência ruim, pensa que você também, coloca você no mesmo balaio e pensa que você também não vai vencer. Diz para você que você também não vai vencer porque ele não venceu. O parâmetro dele é a derrota, né? Então ele pensa que por ele ter sido derrotado, você também será. O segundo ali, olha só, há ainda os matadores de sonhos que torcem por seu fracasso e se alegram ao ver você em uma condição ruim, pois assim eles se justificam com a falsa sensação de igualdade, em meio à mediocridade. E às vezes, quando você está mal, eles ajudam a se sentir ainda pior. Olha só, a palavra mediocridade, a palavra medíocre, a melhor tradução que eu já vi até hoje dessa palavra
é que medíocre significa dizer abaixo da média. Abaixo da média. Ok? Então, esses matadores, essa segunda classe aqui de matadores de sonhos, são aqueles que realmente querem ver você por baixo. Querem ver você na lona. Eles torcem pelo seu fracasso. Olha só, na primeira opção ali, eu posso lembrar, por exemplo, da condição de Davi, naquele momento quando ele vai lutar contra o gigante Golias. E o gigante estaria afrontando o povo de Israel. E aí os seus próprios irmãos, que não queriam que ele lutasse, começou a indagar Davi. E começou a dizer para Davi que Davi não tinha condições de fazer aquilo, porque Davi não era homem de guerra. Então, até pelo fato de ser família, de ser irmãos, eles não queriam que Davi lutasse contra o gigante Golias. Porque Davi não era preparado para aquele tipo de trabalho, né? para aquele tipo de luta. Era uma luta totalmente desproporcional. Mas Davi sabia que ele poderia sair vencedor dessa luta. Por quê? Porque antes ele já tinha lutado contra o urso e venceu, lutou contra o leão e venceu, só que isso ninguém viu. Né? Essa luta contra o leão, contra o gigante, ninguém viu. Só quem sabia disso era o próprio Davi, que lutou contra esses dois animais, que são animais de grande porte, né? E venceu. Já no segundo item aqui, ó, a gente vê muito ali a história de José, onde os seus próprios irmãos jogaram ele no poço, venderam ele como escravo, né? Queriam matar José, né? Mas aí ele se sobressaiu e em meio a tantas dificuldades, ele se tornou governador do Egito, né? Então a gente vê esses dois fatos acontecendo no 1 e no 2 ali. E olha só, como consequência dessa má influência, você é tomado por essa sensação horrível de medo e vai adiando a grande jornada no seu interior, que é o lugar onde as coisas precisam acontecer em primeiro lugar, antes de elas poderem se materializar em sua vida. Porque veja só, irmãos, veja só como é interessante. Se nem você acredita naquilo que você está fazendo, se nem você acredita, se nem você tem fé em você mesmo, como é que nós queremos que as pessoas que têm contato, que estão ao nosso redor, como é que nós queremos alcançar essas pessoas com aquilo que nós estamos vendendo, com os nossos ideais, se nós mesmos não acreditamos? Então, essas duas classes de matadores de sonhos, ela vem para colocar dúvida, e colocar dúvida para você tirar a sua certeza naquilo que você quer, e fazer com que você não prospere. Veja que eu sou advogado, milito na área trabalhista, mas nas vezes que eu atuei na área criminal, uma das coisas que nós tentamos fazer é colocar dúvida na cabeça do juiz, porque a dúvida gera uma absolvição. Se a gente consegue colocar dúvida na cabeça do juiz, na cabeça do promotor, isso pode gerar uma absolvição. Ou seja, se o inimigo consegue colocar dúvida na sua cabeça, aí ele conseguiu o que ele queria. Porque o que ele queria era ver você na lona. Pronto. Então, meus irmãos, se ele consegue colocar essa dúvida, automaticamente ele está conseguindo que você fique derrotado. Eu gostaria muito, eu vou colocar aqui um trecho de um filme, muito conhecido por sinal, você já deve ter assistido esse filme, mas esse trecho ele é muito interessante para resumir aquilo que nós estamos falando aqui. Olha só, vamos lá. Muito bom, hein? Eu não sei, não, sabe?
você é bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que tu fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, mãe. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Tá vendo aí, meus irmãos? Essa é a função do inimigo, te desencorajar. Veja que nessa imagem aqui, o garoto ele é uma criancinha, quase não consegue manusear a bola, mas ele consegue acertar a bola lá na cesta de primeira, ele tem talento. Só que o pai dele, como o pai dele não tem talento nenhum, e você percebe isso quando ele arremessa a bola, que ele joga lá atrás, né, do cesto, ele não consegue acertar, veja que o pai dele, sem querer, o pai dele está desencorajando ele. Então, veja que essa é a função do inimigo. Às vezes, mesmo sem entender o que está fazendo, as pessoas fazem isso conosco. E nós temos que estar bem atentos com relação a isso. E por isso eu vou chamar essa tela aqui agora para conclusão. Aí nessa tela diz o seguinte, olha só. Enquanto você não parar tudo para alinhar a sua mente e o seu coração com as leis que geram a prosperidade, você continuará sofrendo as consequências dessa dicotomia de desejar algo grandioso e passar seus dias sofrendo e se lamentando com a realidade existente. Meus irmãos, essa é uma dicotomia, são duas coisas que acontecem dentro de você. Você quer, mas não consegue vencer, porque o inimigo vem e joga, planta uma semente de medo. Planta uma semente de medo, uma coisa que você não fica com incerteza no amanhã. Está aí o coronavírus, por exemplo, nos desencorajando os empreendedores. Eu acredito até que muitos deles estão aí de cabeça baixa hoje, pela incerteza do amanhã. Mas meu amigo, meu irmão, minha irmã, saiba, existe um Deus que está cuidando de você. Existe um Deus que, se você obedecer às leis que geram a prosperidade, você vai sobressair, independente de uma crise na economia deste mundo ou não. Então se extraia, saia desse mundo e busque as leis que geram a prosperidade, que nós estudamos lá no começo, em nome de Jesus. Fico por aqui por enquanto e depois a gente conversa mais. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.